O de que te ambra mamassuro kokoro sheketere mamamamamamamamas. E de que tere mamamamamamamamashu. E de que tere mamamamamamamasuri kandara mamamamamamama. E de que tere mamamamamamamamashuri que tere mamamamamama. E de que te mamassuri kandara mamamamamamamashi. Uri que te ambra ma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 . Ele que teria ma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 . Ei, uromassuri que teria mamamamashuri que teria mamamama. Ei, despertamento nesse lugar. Recotoche que teria mamamamama. Ei, despertamento nesse lugar. Amamassuri que teria mamamamama. O fogo do meu espírito tomando conta dessa igreja. Ei, filhos afogueados. Ei, filhos afogueados. Ei, filhos cheios do meu espírito. Ei, eu preciso orar mais, dizem eles. Não é orar mais, é adorar mais. Ei, é adorar mais. Requetere mamamama chorere. Equetere mamamama sori candaramala show. Ei, um tempo de rompimento nesse lugar. Ei, todas as coisas sendo liberadas nesse lugar. Todos os impedimentos caindo por terra hoje em nome de Jesus. Echequetere mamamama sori candaramala she. Edere bramamama sori candaramala. Ei, Espírito Santo, toma conta desse lugar, Pai. Toma conta da palavra, Pai. Toma conta desse culto. Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus nessa noite, Pai. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua presença perceptível, Pai. Obrigado pela tua unção já operando no nosso meio. Obrigado pela palavra liberada pelo teu Espírito. Obrigado por curas, milagres, Pai, e salvação acontecendo nessa noite em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, irmãos. Graças a Deus, poder sentar. Graças e paz, queridos. Sabe, irmãos, enquanto eu estava ali adorando o Senhor falou isso comigo, que a gente precisa adorar mais. Às vezes não é você orar mais, é você adorar mais. Você, como um bom crente, você precisa entender que se precisa ter equilíbrio nessas coisas. Deus conhece o seu coração, Deus sabe do que você precisa, e quando você orou com fé, já aconteceu em nome de Jesus. Amém. Mas nós precisamos adorar mais, irmãos. Às vezes nós estamos sendo tímidos naquilo que Deus deseja. Sabe, num culto desse aqui você pode dizer, olha, é um culto de quinta-feira, amém, graças a Deus. Mas quando você adora, irmão, o reino desce, o reino vem. Sabe, o ambiente ele muda. A palavra ela é mais do que possante para poder fazer na sua vida. Mas você precisa entender isso, irmão. Você precisa estar ligado no seu espírito, amém? Você precisa ligar o seu espírito ao Senhor. Não adianta você vir num culto, irmão, e você está desligado. Você está vindo para marcar presença, para dizer que você veio no culto. Ei, não olhe isso como uma repreensão que eu estou dando a você, não. Olhe isso como uma instrução do Espírito para nossas vidas, amém, irmãos? Se você chegou aqui cansado, chegou com alguma situação, eu sei que se você abrir o seu coração para o Senhor Jesus nessa noite, Ele pode mudar tudo na sua vida, toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estava meditando, irmãos, estudando sobre o que a gente vai falar nessa noite, e me veio muito temor, porque Deus ele é assim, né? Nós cantamos hoje que Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, e eu estava vendo um vídeo de Sâmia hoje, e corroborou com aquilo que eu estava lendo, com o que eu estava estudando, relendo, né, na verdade, porque eu já tinha feito, colocado no papel a ministração, orando, falando com o Senhor. Deixa eu abrir aqui. E Sâmia estava falando uma coisa importante. No funeral da irmã dela, ela dizendo o seguinte, olha, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, irmão. Deus é bom quando faz sol, Deus é bom quando chove. Deus ele não deixou de ser Deus em nenhum momento do que o mundo passou por dificuldade. Em tudo, Deus sempre foi Deus e sempre foi bom. E por que eu digo que colaborou com aquilo que eu estava estudando a respeito do culto dessa noite, irmãos? Porque nós vamos ouvir um pouco hoje sobre a justiça de Deus. Aleluia.
Sabe, eu dou graças a Deus por essa palavra. Se o computador funcionar, me ajuda. Aleluia. Sabe, irmãos, quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, como diz lá em Romanos 3, o homem ele foi separado de Deus. Ele pecou, cometeu alta traição, ele foi rebelde contra a palavra do Senhor, ele foi separado de Deus, o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. Mas sabe que naquele momento, naquele mesmo instante, quando Deus chamou a serpente, o homem e a mulher para o gabinete, vem cá para o gabinete vocês, vamos conversar aqui. Sabe que ali, irmãos, o amor de Deus foi revelado para nós, porque ali já chegou o plano da redenção. Ele já falou para Satanás, olha, você vai ferir a cabeça dele, mas ele vai te ferir o calcanhar. Ei, você vai ser pisado, você vai ser humilhado, você vai ser destituído pelo que você fez. Deus tinha todos os motivos, irmãos, para deixar tudo para lá, deixar o homem sofrer, mas o amor de Deus por nós falou mais alto naquele dia, naquele lugar, irmãos. Ele estava falando para o homem o que ia acontecer com o homem, ele falou o que ia acontecer com a mulher, ele disse o que ia acontecer com Satanás, e ali ele já deixou bem claro que haveria uma redenção para o homem. Deus já tinha um plano de redenção para mim e para você. Quando Adão pecou, todos nós, irmãos, todos nós pecamos. Todos nós estávamos fadados ao mesmo lugar, ao mesmo destino. Só que não era o plano de Deus nem para mim, nem para você. Amém, irmãos? Por isso que cria um temor dentro do meu coração quando a gente vai lá em João, no capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas só que no versículo 17 ele já começa dizendo o seguinte: o Filho de Deus ele não veio ao mundo para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Aí você volta lá para Gênesis, o que ele disse. O plano de Deus começou a se cumprir quando Jesus veio aqui nessa terra. E a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Não está escrito aqui somente em João 3,16, não, irmão. Está lá em Gênesis, Deus falando que o diabo ia ser derrotado e vencido. Já havia um plano de redenção para nós. E aquele que crê em Jesus, ele já não está julgado. Olha só que coisa interessante. Aquele que crê em Jesus, no Filho de Deus, ele não será julgado. Mas aquele que não crê já está julgado. E o que isso nos põe a pensar? Nós estávamos debaixo dessa condição também, irmãos. Porque um dia nós não críamos no Senhor. Um dia nós não tínhamos o Senhor Jesus dentro de nós. Então nós seríamos julgados. Você e eu, como crentes hoje, se nós falecermos hoje, morrermos hoje, estaremos com o Senhor e um dia nós vamos nos apresentar diante dele para receber o nosso galardão e não para ser julgado para ir para o inferno, irmão. Houve uma separação do homem em Deus. Você e eu não fomos criados para morrer, você sabia disso? Nós fomos criados para viver uma eternidade. E algo foi interrompido por causa do pecado de Adão. Mas Deus é tão bom. Diga, Deus é bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele já preparou a eternidade para a gente junto com Ele, irmão. Mas Deus não rasgou a dívida que nós tínhamos sem pagar um preço, porque Ele iria contra a natureza dEle. Deus é justo, irmão, e isso é ligado à natureza dEle. Deus tinha que fazer de uma maneira que não ferisse a justiça dEle, que não ferisse a santidade dEle. Deus é muito sábio, irmão. Ele preparou tudo, e desde os profetas das antiguidades, Deus vem trazendo, Deus vem falando, olha, o Messias vai vir, olha, Jesus vai vir, olha, o Messias vai vir, e o Messias veio. E deu a vida dele na cruz, e ele morreu por mim, por você, derramou o sangue dele para que fosse pago o preço que era meu e seu para pagar. E nós estamos falando da segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente precisa ter esse entendimento que quando nós estamos evangelizando, irmãos, nós estamos dando a oportunidade das pessoas de receberem a salvação como nós recebemos. Sabe, quando você for para um evangelismo, irmãos,
Não olhe simplesmente o fato de você ir lá para ganhar vidas. Vá lá olhando para o sacrifício de Jesus na cruz por aquela pessoa também. Não é vontade de Deus que nenhum dos homens se perca. Mas a gente precisa dar escolha para as pessoas. A gente precisa obedecer o ID. Amém, irmãos? Mas vamos voltar para cá para a gente não sair muito do assunto. É porque o Espírito vai falando e a gente vai se empolgando e a gente vai liberando. E glória a Deus por isso. Deixa eu só ajeitar que o computador está me ajudando. Para a gente entender um pouco sobre a justiça de Deus, irmãos, a gente vai ter que voltar lá nos inícios. Vai ter que voltar lá no início. E a gente tem que saber as coisas que aconteceram quando Adão pecou. A gente precisa ser relembrado dessas coisas. Às vezes a gente esquece, né? Dessas coisas. E a gente precisa ser lembrado para agradecer ao Senhor todos os dias. Se o Senhor fizer, irmão, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? Não é que as coisas vão ter que acontecer sempre, todo do jeito que a gente quer. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus. E Deus continua sendo Deus. Ele é o nosso dono. Não é ele que, não somos nós que somos dono dele. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso tudo, irmão. Se Deus não deu algo para você que você pediu, isso não significa que Deus não ame você. Às vezes Deus está dando um livramento para você. E às vezes a pessoa fica emburradinha. Pedi e Deus não me deu, orei e não aconteceu. Ei, irmão, deixa de ser birrento. Seu pai está cuidando de você. Você pode ter certeza que Ele é tão bom que Ele pode até não dar e ainda consolar o teu coração. Diga graças a Deus. Ele é bom, irmão. A gente precisa ver algumas coisas lá no início para a gente entender a respeito da justiça de Deus. Quando o homem pecou, irmão, aconteceu a morte espiritual. Aconteceu 3 tipos de morte, na verdade, que entraram no mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar falando sobre a morte espiritual. E eu queria ler aqui Tiago Freitas, o mestre Tiago Freitas, que ele falou algo muito interessante e que eu queria trazer para vocês para ficar como um ensino, como um entendimento mesmo, assim como eu recebi e guardei dentro do meu coração. A gente precisa ouvir essas coisas e guardar. Ele diz assim na Bíblia: morte não significa deixar de existir. Ou seja, quando alguém morre, não significa que acabou, morreu, já era, desapareceu, puf, desligou a luz. Não. Mas sim de separação. Quando a Bíblia fala sobre morte, ela não está falando de deixar de existir, ela está falando sobre separação, que foi o que aconteceu com Adão e com Eva e o Senhor. Quando fala que eles morreram espiritualmente, eles foram separados do Senhor. Morrer no hebraico se chama mut, que significa perder a vida, e em gregos, thanatos. Nunca denota a existência, nunca denota não existência. Assim como a vida espiritual é a existência consciente em comunhão com Deus, assim a morte espiritual é a existência consciente na separação de Deus. Glória a Deus. A gente precisa ter isso dentro de nós. A vida espiritual, você precisa saber o que é a vida espiritual e a morte espiritual. O que é a vida espiritual? É a existência consciente em comunhão com Deus. Diga, esse sou eu. Você tem uma vida espiritual, irmão. Você tem uma existência consciente em comunhão com Deus. Ei, quando Jesus nos resgatou, irmão, você não passou mais a viver de forma independente. Você passou a ter Deus na sua vida, em tudo que você faz, em tudo que você precisa, quando você está sozinho, quando você está acompanhado, você tem uma comunhão com o Senhor. Nós temos uma comunhão com Deus. Amém, irmãos? Isso também me coloca uma coisa, o seguinte, irmãos, quando nós estamos em comunhão com Deus, a gente precisa nutrir essas coisas. A gente não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem, o Deus dará, não vou ler a Bíblia hoje, não vou orar. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não fizer a coisa certa, não ler a Bíblia e não orar, não fazer o que tem que ser feito, fazer os seus devocionais, você vai se enfraquecer. E você pode chegar ao ponto de morrer espiritualmente. Você passar a ter uma existência sem a comunhão com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? E aí ele diz ainda assim, morte espiritual não é a inexistência do espírito, mas a existência dele sem a comunhão com Deus. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, se você quiser abrir. Os meninos vão projetar aqui, por favor. Isaías falando sobre o povo de Israel. Isaías 59, 2. O que causa a separação do homem e Deus? O pecado.
Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A iniquidade, o pecado separa as pessoas de Deus, ao ponto de até as nossas orações não serem ouvidas, a oração do pecador não ser ouvida. Nós não somos pecadores, irmãos. O pecador é aquele que vive no pecado, vive na iniquidade. Nós não vivemos no pecado mais. Amém, irmão? Se você errou, se você pecou por algum motivo, você hoje pode chegar e falar assim: Senhor, eu me arrependo, perdoa porque eu errei contra o Senhor, eu coloco meu coração diante do Senhor, eu quero ser limpo e o Senhor vai te limpar e vai te abençoar. É pela fé. Amém, irmãos? Em Gênesis 2,16 diz assim, não precisa você abrir, que já é conhecido, mas se quiser guardar aí para você ler depois. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí em Gênesis 3,6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O pecado, ele traz a vergonha, ele traz o medo, ele traz a culpa. Quando foram os olhos abertos de Adão e Eva, uma das consequências do pecado, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas sabe, irmãos, que Deus, ele pegou peles de animais, ou seja, animais foram sacrificados por causa do homem para cobrir a nudez deles. Aquilo ali já foi uma premissa do que Deus estava tratando para falar a respeito do Senhor Jesus. Amém, sim? Amém, irmãos? Porque teria que haver o sacrifício para que o homem saísse daquele lugar, saísse daquela condição. Em Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: mas criança, qual o pecado que criança tem? Quando a criança nasce, ela nasce com a natureza de Deus. Ela nasce com algo de Deus dentro dela. Só que por falta do conhecimento da palavra, por falta do conhecimento bíblico, por falta da instrução, aquela criança ela vai crescer no mundo, ouvindo e vendo coisas que não são de Deus. E ela começará a cobiçar coisas no mundo. Você está entendendo como é que a criança entra no pecado? Sim ou não, irmão? Isso aqui é um atento que eu tenho que fazer para vocês, pais. Palavra de Deus para os seus filhos. Palavra de Deus para os seus filhos. Palavra de Deus para os seus filhos. Oração com os seus filhos. É pequenininho. Oração com os seus filhos. Porque já existe uma natureza de Deus dentro deles, irmãos. E você precisa colocar ele no caminho da palavra, trazer o conhecimento para ele crescer diante do Senhor e diante dos homens. Amém, irmãos? Aí agora a gente vai para outro tipo de morte. Nós falamos da morte espiritual. E agora nós vamos falar da morte física. Em Gênesis 3,19, o Senhor diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus já estava dizendo para o homem o seguinte: olha, você errou, você pecou, você está com outra natureza agora, do pó você veio, para o pó você vai tornar. Essa é a morte física. Não existia, irmão, no Éden, morte física. O homem não ia morrer, mas por causa do pecado, o homem entrou debaixo dessa condição. Gênesis 6,3, outra coisa que o Senhor fala que nos corrobora isso. Ele disse assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto. Quando alguém morre, irmão, a carne dela volta para o pó e o espírito dela vai para Deus. Isso falando de crentes. Amém, irmãos? E a terceira morte é a morte eterna. Abre comigo em Apocalipse, no capítulo 20. Versículo 11. Apocalipse 20, 11.
falando da morte espiritual. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu não sei para você, irmão, mas isso me traz um temor. Não com medo de ir para o inferno, nem nada disso. É porque as coisas espirituais, elas são sérias, irmãos. E às vezes as pessoas não estão dando a seriedade que é para esse tipo de coisa. O inferno, ele existe, amém, irmão? Existe, irmão. Satanás vai para lá. Vão ser lançados no lago. E aqueles que não estão com o nome inscrito no livro da vida. Domingo o pastor falou algo aqui que é verdade, irmão. O que tem que ser resolvido na nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, é aqui, ó. É hoje, é agora. Porque depois que morrer, irmão, acabou. Acabou. Lembra do rico e do Lázaro? Um foi para um lugar e o outro foi para outro. Aquilo ali, irmão, não é uma parábola como muitos pensam. Parábola, ela não vem com nomes, ela não vem citando pessoas, não vem citando nomes. E ali fala de Abraão, ali fala de Lázaro. E ele pediu o seguinte, ó, manda lá que alguém vá na casa dos meus parentes falar o que eu estou passando aqui, para eles também não estarem no mesmo lugar que eu. E Abraão respondeu o seguinte, eles têm os profetas, ouça-os. Que eles ouçam. Sabe, irmãos, você precisa ser um caminho de luz hoje em dia, você precisa ser um profeta, alguém que profetize a palavra, alguém que leve a palavra, alguém que fale a verdade para as pessoas. Amém, irmãos? A gente precisa guardar essas coisas. Isso aqui, falando da morte eterna, quando o homem foi criado, era para ser como o Pai, a imagem e semelhança, Deus Espírito, homem Espírito, Deus justo, homem justo, Deus santo, homem santo. Você e eu fomos criados para serem santos, para sermos santos diante do Senhor. Aleluia. Em Gênesis 3,15, se você quiser abrir para lermos juntos. Gênesis 3,15. É o que nós acabamos de falar sobre a promessa do Redentor. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está anunciando, irmão, a vitória sobre a morte e as suas consequências. Deus estava falando que a respeito de Jesus ali, todas essas coisas que vieram como maldição, elas seriam quebradas. A justiça de Deus é o fruto da graça dele, irmão, da bondade dele. Do seu amor pela humanidade. A justiça de Deus mostra o amor de Deus por mim e por você. Talvez, irmãos, você pode passar por uma situação, um problema que você fala assim, onde é que está Deus? Deus não está vendo, Deus não se importa comigo. Ei, irmão, Deus ama você mais do que você pensa. Deus ama você mais do que você pensa. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe do que você precisa. Sabe, Deus levanta pessoas para levantar você. Deixa eu te dar uma dica, irmão. Ande com pessoas que falem a palavra para você. Ande com pessoas que contem a verdade para você. Ande com pessoas que corrijam você. O corrigir é de Deus, amém, irmãos? Às vezes você pode estar indo por um caminho errado e Deus está trazendo pessoas para colocar você no prumo certo, no caminho correto. Essa é uma das coisas que a obra redentora de Cristo ela fez. Quando você tem o seu irmão cheio do Espírito, cheio da palavra, ele vai trazer uma palavra para você, algo vai mudar dentro de você.
Ouça o seu espírito, irmão. Não ouça a sua mente. Quando você estiver ouvindo a sua mente, você vai enfraquecer, mas você precisa ouvir o seu espírito. O seu espírito ele é alimentado pela oração em outras línguas, pela palavra de Deus. A sua mente ela é alimentada pela palavra, ela precisa ser renovada todos os dias. Não confie nas coisas que os seus pensamentos te trazem, irmãos. Há um ataque demoníaco nos últimos dias com esse tipo de coisa. Olha, você não é digno, você tem que sair dessa igreja, você tem que sair desse local, você tem que largar tudo, não está funcionando, não está dando certo. Mas aí Deus sempre manda alguém, manda um irmãozinho que você menos espera. Olha, Deus vai te abençoar. Olha, Jesus te ama. Olha, tem algo de Deus para a sua vida, levanta a cabeça, vamos orar juntos. Sabe, irmãos, é gratificante quando alguém liga para você e fala assim, olha, vamos orar junto? Está aqui no meu coração para orar por você hoje, vamos orar por você. Bora, vamos orar. É gratificante, irmão. Isso tudo faz parte do amor, da obra redentora de Cristo. A obra redentora de Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus alcançou a mim e você, para que a gente cuide também das outras pessoas. Deus cuida de mim e eu cuido de você. Deus cuida de você e você cuida de mim. Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes as pessoas pensam que as coisas de Deus elas são desconexas. Não são, irmãos. Deus é intencional em todas as coisas. Se você está nessa igreja aqui, foi porque Deus colocou você aqui. Se você está no departamento, foi porque Deus colocou você lá. Se você está liderando um departamento, foi porque Deus colocou você lá. Deus, Ele cuida de todas as coisas, irmãos. Não pensa você que Ele não está vendo as coisas acontecendo, as coisas que estão dando erradas, as coisas que não estão funcionando. Aí Deus está esperando, aí fala comigo, pede a minha ajuda, busca a minha orientação. Faz parte do plano da redenção, amém, irmãos? É a comunhão com Deus retornando através de Cristo Jesus. Ah, mas isso aqui é tão pequeno para eu colocar diante do Senhor. Eita, irmãos. Aí você lembra lá agora, isso aqui em Gênesis 3,15, que Deus estava falando, o plano de redenção que Deus estava fazendo. Deus se importa com a sua vida, irmão, nos mínimos detalhes. Deus, Ele quer participar de todas as coisas. Hoje pela manhã eu tive que resolver uma questão que estava já dando no teto. A orientação que eu tive do Espírito, ore em línguas. Não é o fato da oração em línguas, é o fato de Deus orientar a orar em línguas. Você está entendendo, irmão? Isso faz parte da comunhão com Deus. O fato de você ser guiado pelo Espírito, o fato de você obedecer o Espírito, faz parte do plano da redenção de Deus. É um pacote. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? É um pacote, irmão. É um pacote, é o pacote do céu para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. Sabe que eu fui dentro do carro e eu demorei meia hora para poder chegar, e orando em línguas, e adorando o Senhor. Quando eu cheguei lá, irmão, estava tudo tranquilo, tudo resolvido, tudo em paz. A gente precisa se voltar mais para as coisas espirituais, irmãos. A justiça de Deus, ela está na minha vida e na sua vida através da bondade do Senhor. Algumas definições da palavra justiça no hebraico quer dizer tsandak, que significa justificar-se, ser justo, estar no direito, ser justificado, fazer justiça. No grego, dik, denota o que é direito, então audiência judicial, por conseguinte, a execução de uma sentença, de uma pena. Justificar, de kaios, denota ato de pronunciar justo, justificação, absolvição, o estabelecimento de uma pessoa por quitação de culpa. Romanos 5,18, se você quiser abrir, nós temos um tempinho ainda. Abre comigo em Romanos 5,18. Você ama a palavra, irmão? Amém? Glória a Deus. Eu amo a palavra, irmão. Eu amo, ela é edificante. Glória a Deus. Romanos 5,18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça, diga graça,
sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia! Diga, eu sou justo. Eu sou justo. Glória a Deus. Romanos 4, 22. Volta um pouquinho aí, uma página. Paulo falando a respeito de Abraão aos judeus. Ele diz o seguinte, pelo que isso também, Romanos 4, 22. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele, que está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por causa da nossa justificação. Ei, irmão, através do Senhor Jesus, do sangue dele, quando Deus olha para mim e olha para você, olha pelo sangue de Jesus. Ei, ali está um justo. Ei, ali está um justo. Ei, Jussane, você é justa. Ei, pastor Wellington, você é justo. Pastor Gerson. Rafa, você é justo. Marli, você é justa. Ei, irmãos, vocês são justos. Jesus pagou esse preço. Eu me alegro com essa palavra. Eu me alegro com essa palavra. Deus deu o seu filho Jesus no dia em que declarou à serpente o que ia acontecer. Lá já estava Deus dizendo ao meu filho, já estava na mente do Senhor. O brado de vitória já havia sido dado, irmão, quando o Pai, ele declarou isso. Muitos pensam que a vitória foi só na cruz. Não, irmão. A cruz foi o final daquilo que Deus tinha projetado. Mas a nossa vitória, ela começou lá no Éden. O brado de vitória, que o Senhor já falou para a serpente, olha, você vai ferir a cabeça, mas ele vai te ferir o calcanhar. Você vai ser esmagado. Você vai ser derrotado. Você vai ser aniquilado. O diabo sabe que o tempo dele está se findando. Amém, irmãos? E o que é mais interessante sobre essas coisas, abre comigo em João no capítulo 19. Vamos para a palavra. Você está recebendo algo nessa noite, irmão? João 19, 28. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe entregaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Jesus disse, está consumado, o plano de redenção de Deus já estava consumado. Estava consumado, irmão. Ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu aquilo para quando ele pisou nessa terra, ele veio fazer, ele veio salvar a mim e a você. Por isso nós somos justos, irmãos. Ele nos fez justos, irmãos. Você não é escravo do pecado mais, você não é escravo do medo, você não é escravo da miséria, você não é escravo da doença, porque Jesus, ele fez todas as coisas que precisavam ser feitas no meu e no seu lugar. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Quando você recebe um diagnóstico, irmão, você precisa lembrar isso. Eu sou justiça de Deus. Eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Jesus já me deu essa condição na cruz, porque ele se fez maldito no meu lugar. Ele já levou as doenças que haviam para mim sobre ele. Hoje eu sou sarado e curado em nome de Jesus. E você precisa receber pela fé, irmão. Por que irmãos não estão vendo? Não estão por quê? Porque não estão recebendo, irmão. A revelação precisa chegar no seu coração nessa noite. Já foi feito. Já foi feito. Nós sempre ouvimos sobre Isaías 53 e glória a Deus por isso, glória a Deus por sua palavra, mas hoje você vai olhar de uma maneira diferente, porque você é a justiça de Deus, porque é um direito que você tem à saúde, porque é um direito que você tem de prosperar, porque é um direito que você tem para a sua família ser abençoada. Jesus conquistou todas essas coisas.
Aleluia. Aleluia. Jesus é a expiação, irmão. Eu vou ler para vocês algumas coisas. A morte de Cristo foi uma morte expiatória, porque o seu propósito era apagar o pecado. Foi ele. Foi nele, irmão. Foi vontade de Deus que tudo fosse feito através dele. Por isso que você precisa entender que tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. É saúde? É em Cristo Jesus. É salvação? É em Cristo Jesus. É prosperidade? É em Cristo Jesus. Porque tudo foi feito através dele. Ele fez a expiação. Ele quis dar a vida dele para que eu e você tivéssemos aquilo que ele falou. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Aleluia. Você precisa receber isso, irmão. Aleluia. Propiciação também, o Senhor fez ele propiciação, irmão. Significa juntar, tornar favorável. A propiciação traz o homem para perto de Deus, reconciliando ele com Deus, porque aplaca a ira de Deus. Romanos 3, 24 diz assim, se você quiser anotar, Romanos 3, 24. Aliás, abra aí, irmão, acompanhe comigo. Romanos 3, versículo 24. Aleluia. Aleluia. Sabe que foi vontade de Deus que Jesus fosse a propiciação, irmão. Diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o quê? O justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O justo e o justificador. Eu e você fomos justificados pelo sangue de Jesus, irmão. Eu vou falar algo para vocês pelo Espírito, irmão. Sabe que nesses dias, algumas semanas atrás, eu tenho orado por algumas pessoas que o Senhor tem me trazido à mente, Ele dá ordem para eu orar. E sabe que quando eu imponho as mãos sobre essas pessoas, é como se fosse uma corrente elétrica passando no meu corpo. A gente percebe a unção alcançando aquela pessoa. Mas por que a unção está alcançando aquela pessoa? Porque a pessoa está recebendo. Amém, irmãos? A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Você precisa receber, irmão. Você precisa receber. Isso que você está ouvindo aqui hoje, eu não sei quem, mas alguém estava precisando ouvir essa palavra hoje, esse ensino hoje. Você é a justiça de Deus. Receba que você é a justiça de Deus. Olha para o teu diagnóstico lá e fala assim, eu sou justiça de Deus. Eu já fui justificado por Jesus e eu não te aceito no meu corpo. Aleluia. Aleluia. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Pela iniciativa de Deus e pela iniciativa de Jesus, irmãos. Jesus disse, eu é que dou a minha vida por vocês. O Senhor Jesus diz lá em João 4, irmão, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Você percebe que tudo, irmão, desde o início do mundo, Deus fez em favor de mim e de você? Sim ou não? Você entende o quanto você é amado pelo Senhor, irmão? Você entende o quanto você é cuidado e guardado pelo Senhor, irmão? Aleluia. Redenção significa tornar a comprar por um preço, livrar da servidão por um preço, comprar e retirar do mercado. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Abre em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vamos para a palavra. Para que você entenda a redenção, você entenda o que Jesus fez. Apocalipse 5, 9 diz assim, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está escrito aqui: foste morto e com o teu sangue compraste. O sangue precioso, o sangue sem pecado. Quando Jesus, ele morreu, irmão, ele desceu ao Hades. E eu creio no sangue de Jesus, clamando ao Pai: olha para a justiça que há em mim. Eu não tenho pecados. Faz a tua justiça agora. E Deus trazendo de volta ao Senhor Jesus, ressuscitando ao Senhor Jesus. A obra redentora de Cristo, irmão. Nós precisamos entender essas coisas, aprender sobre essas coisas, para a gente não ser iludido e nem enganado pelo diabo e nem pelo mundo. Você é justo, irmão. Você foi feito para prosperar, para reinar em vida. Ei, ponha isso no seu coração. Você foi feito para reinar em vida. Você foi feito para reinar em vida, irmão. Ser próspero e ser abençoado em todas as coisas. A prosperidade de Deus não é só financeira não, irmão. Isso é só um detalhe. É a prosperidade dentro de você, de saúde, de paz, de segurança. Você foi reconciliado com Deus por causa do sangue de Jesus, irmão. Ei, você deixou de ser inimigo de Deus. Você foi reconciliado com Ele, irmão. Você tem livre acesso ao Pai agora, irmão, pelo trono de Deus. Você tem um livre acesso pelo sangue de Jesus. O véu foi rasgado, irmão. O que mais Deus desejava, Ele está fazendo, irmão, é trazendo os seus filhos para a comunhão novamente. Mas sabe que isso não é só lá para o céu, irmão. É para cá também. Repito, Deus quer participar da sua vida. O que está difícil? O que não está acontecendo? O que não está funcionando? Traz ao Senhor, meu irmão, para a tua vida. Pai, vamos ter um gabinete aqui. Posso entrar no gabinete aqui com você agora? O que eu tenho que fazer? Sabe, irmãos, a gente precisa insistir nas coisas. Eu lembro que estou fazendo umas obras lá em casa e comprando um ar-condicionado para colocar lá e chamei o pessoal, foi lá olhar. E aí, de repente, parou o negócio, não funcionava. A empresa ia e não mandava orçamento. A outra ia e não mandava orçamento. Aí o outro falava assim, não, não dá para fazer. O outro falava, dá para fazer. Aí, irmão, eu falei, não, passou uma semana, passou 2 semanas. Quando foi chegando na 3ª semana, eu falei, não, parou. Tem que dar certo. Tem que funcionar, irmão. O que está errado? Eu falei, eu vou tirar o dia hoje para resolver isso. E eu resolvi o negócio, irmão. Vou chamar vocês lá em casa, já vai ter ar-condicionado lá para todo mundo, amém? Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? É que às vezes a gente está batendo cabeça. E a gente precisa insistir nas coisas. Sabe por que o ser humano é assim? Se ele vai num lugar e algo não está dando certo, ele vai deixando. Ele deixa para lá, deixa aí. Daqui a pouco a gente dá um jeito, daqui a pouco resolve. Não, irmão, tem coisas que Deus habilitou você para você resolver. Tem coisas que você, homem, Deus habilitou você, homem, dentro da sua casa para você resolver. Você é o sacerdote dentro do seu lar. Amém, irmãos? Cadê os homens da igreja? Amém, irmãos? Isso aí. Isso também faz parte da redenção. Substituição, irmão, outra definição é agir ou ser usado em lugar de outro. Tomar o lugar de outro é uma representação legal. Ser, legal. Ser, existir ou fazer-se em vez de outro. Jesus Cristo foi nosso substituto. Ele foi nosso substituto em tudo aquilo que nós devíamos sofrer como consequência do pecado em nossas vidas. A substituição de Jesus Cristo foi perfeita e viabilizou a nossa justificação. Ele sofreu no meu lugar, sem ter pecados, irmão. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Ele foi feito pecado para que a gente possa ser justiça. Ele foi feito doença para que a gente possa ser curado. Ele foi feito pobre para que pudéssemos ser ricos. Isso tudo é pela fé, irmão, que você precisa entender e você precisa pegar nessa noite. Romanos 5:1 diz assim. Se você quiser abrir, a gente já está encerrando. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo.
Justificados, pois, mediante a fé. Você pode dizer, irmão, com fé, eu sou justificado, eu sou justiça de Deus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você é um filho de Deus, irmão. Você é um herdeiro com Cristo. Você é um herdeiro de Deus, um cordeiro com Cristo. Maior é aquele que habita dentro de você do que aquele que habita no mundo. É por isso que as nossas declarações, elas precisam ser baseadas nessas coisas. Eu sou justiça de Deus. Eu sou sarado e eu sou curado porque eu sou justiça de Deus. Eu sou próspero porque eu sou justiça de Deus. Eu sou salvo porque eu sou justiça de Deus. Tudo aquilo, irmão, que por causa do pecado o homem perdeu, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Nós estamos voltando ao estado original, aquilo que Deus projetou como tinha que ser. Ele deu o filho dele, derramou o sangue dele, e você precisa guardar isso dentro do seu coração. O sangue de Jesus comprou você. Você é precioso para o Senhor. Amém, irmãos? Vocês foram edificados essa noite, irmãos? Curve sua cabeça, irmão. Pai querido, amado, obrigado. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo entendimento, Pai, que nós somos justificados. Obrigado, Pai, pelo entendimento que nós somos livres. Obrigado, Pai, pela liberdade que você nos deu. Obrigado pela substituição que Jesus fez, morrendo, Pai, em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque nós podemos declarar a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos Te adorar. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter um relacionamento contigo, Pai. Obrigado, porque nós podemos Te chamar de Pai. Obrigado, Pai, porque tudo foi conquistado por Jesus na cruz. Nós tomamos posse, Pai, de todas essas coisas nessa noite. A partir de hoje, Pai, nós vamos andar como justo que somos, Pai. Sim, Pai, daquilo que você nos formou para ser e fazer, prósperos em todas as coisas, sarados e curados em nome de Jesus por causa da justiça do Senhor. Nossa casa abençoada, Pai, recebendo da salvação, recebendo do Teu Espírito. Eu declaro, Pai, que aquele parente que ainda não foi salvo, ele venha ser salvo em nome de Jesus, ele venha receber essa palavra hoje em nome de Jesus, para que ele também entenda que ele pode ser justiça de Deus, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque você é bom em todo tempo. Obrigado, Pai, porque você, apesar das nossas falhas, Pai, o Senhor é gracioso, amoroso, Pai, amoroso, e a Tua graça nos alcança, Pai, dia após dia. É como o salmista diz, Pai, bondade e misericórdia, Pai, nos seguem todos os dias. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo plano da redenção. Obrigado, Pai, por esse ensino nessa noite. Eu oro, Pai, para que essas palavras, elas não fiquem ao léu, Pai, mas que o Teu Espírito venha trazer a lembrança de cada um, Pai. Esse culto dessa noite, Pai. Que saiam daqui da forma diferente, que saiam de uma forma diferente. Que saiam daqui, Pai, cheios da certeza de quem nós somos, Pai. Cheios da certeza daquilo que nós temos, Pai, pelo sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque nós somos prósperos. Obrigado, Pai, porque nós somos abençoados. Obrigado, Pai, porque nós e nossa casa servimos ao Senhor. Obrigado porque você é bom em todo o tempo. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos a Ti, Pai, e Te agradeço por esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Todos de casa? Tem alguém nos visitando aí hoje? Não, né? Alguém que precisa de